Olá, boa tarde! O Tribuna Notícias deste sábado está no ar e você vai ver em destaque. Fatalidade em Vila Velha. O motorista de um ônibus morreu atropelado pelo próprio coletivo. O homem se preparava para levar fiéis de uma igreja para uma excursão quando o veículo perdeu o freio e desceu uma ladeira. Teve acidente também em Vitória, que pode ter sido causado por uma imprudência. A carreta tombou e o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele apresentava sinais de embriaguez. Tentou assaltar, mas levou uma surra dos passageiros. Foi dentro de um ônibus e o homem acabou levado para a delegacia. Mataram para não pagar o aluguel. A polícia prendeu os 2 homens que assassinaram o metalúrgico em Cariacica. PM e Guarda Municipal em ação em Vila Velha. Na Barra do Jucu, militares foram recebidos a tiros de fuzil. Mesmo assim, conseguiram apreender armas e drogas. Já na faixa de Gaza, na Grande Santa Rita, um homem suspeito de tráfico foi preso pela guarda com uma arma na cintura. E na véspera do Dia das Mulheres, a homenagem do seu Elson. Hoje eu quero homenagear todas as mulheres brasileiras. Um homem sem mulher é como casa sem alicerce. Esta carta ganhou as redes sociais e arrancou elogios dos internautas. Fatalidade em Vila Velha. Um ônibus de excursão perdeu o freio e, desgovernado, desceu uma ladeira. O motorista, tentou parar o veículo para evitar uma tragédia, mas acabou atropelado e morreu no local. Os familiares estavam desolados, tentando entender a fatalidade que tirou a vida do seu José Custódio Filho, de 68 anos. Segundo a sobrinha, o tio estava se preparando para sair com o ônibus para uma viagem quando a tragédia aconteceu. Meu tio estava fazendo checklist do ônibus, que ia fazer uma excursão hoje, né, para Cachoeiro. Ligou o caminhão. Botou os freios para poder encher o tambor de ar, né? E aí, não sei por qual motivo, o ônibus começou a descer. Ele tentou jogar o ônibus para onde ele achou que dava para não ferir ninguém, né? Pegar ninguém, e aí aconteceu essa fatalidade aí. O ônibus desceu e o motorista foi atingido. Ali onde está aquela areia, ele foi partido ao meio por conta do acidente. E o ônibus continuou descendo. E só parou depois que bateu aqui, nessa árvore. Nessas fotos é possível ver o ônibus sendo retirado do local. O corpo de bombeiros foi acionado e teve que cortar a árvore para retirar o veículo. O seu José, ele chegou a se aposentar como motorista de uma aviação. Trabalhou durante anos com turismo e colecionou troféus, certificados, tudo atestando a eficiência no serviço e nunca se envolveu em um acidente. Eu nunca ouvi falar que meu tio tivesse um acidente na área de trabalho dele, entendeu? Nunca. Segundo a sobrinha, a família ainda tenta entender o que aconteceu. Agora ficam as boas lembranças do tio que adorava dirigir. Ele era um tio muito presente na vida da gente, ele era uma pessoa muito boa, assim, um pai muito atencioso. É difícil falar, é uma fatalidade, né? Assim, mas a gente tem a certeza de que ele morreu com o que ele gostava de fazer. Gostava de dirigir ônibus. Triste, né? O velório do motorista vai acontecer hoje em Vila Velha, na capela da Igreja Católica de Aribiri. O enterro acontece amanhã e o horário ainda não foi definido pela família. Olha, logo cedo, um caminhão carregado com carne de porco tombou na Avenida Fernando Ferrari. O motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O motorista do caminhão perdeu a direção e a carreta tombou. Saiu deslizando asfalto afora e arrancou pelo menos 2 coqueiros do canteiro central da Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, aqui em Vitória. Esse vídeo de um amigo do TN foi feito minutos depois do acidente.
Por conta disso, o trânsito ficou lento na região e parte de uma pista para quem segue sentido Serra foi interditada. O acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã. Assim que a gente chegou, a gente tentou falar com o motorista, mas ele não quis papo com a imprensa, está bem agressivo e parece bem alterado. Inclusive, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e por isso ele foi multado. Mas não só isso, também recebeu uma multa pelo mau estado de conservação do veículo, por conta de 2 pneus carecas. O batalhão de trânsito da PM atendeu a ocorrência. Depois, o motorista, de 35 anos, sem gravar entrevista, contou que seguia de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, e estava levando um carregamento de carne de porco para um supermercado de Vitória. O motorista alegou que perdeu o controle e tombou depois de ser fechado por um carro. Na noite desta sexta-feira, uma colisão entre 2 veículos de passeio chamou a atenção de quem passava na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Um veículo acabou levantando o outro após a batida. Segundo a PM, testemunhas contaram que o carro prata, que seria conduzido por um motorista de aplicativo, avançou o sinal e acabou colidindo com o automóvel cinza. A passageira do carro de aplicativo foi socorrida com ferimentos leves. Nos 2 acidentes, as vítimas passam bem. E olha, gente, em Cariacica, um homem apanhou de passageiros quando tentava assaltar um coletivo. Com camisa de time. Ele é encurralado em um banco e ainda tenta argumentar. Acaba levando chutes e socos. Ai, para com isso! Você tá na sua cara, rapaz! Você tá querendo te matar, seu safado! Em determinado momento, tenta fugir pela janela, mas acaba apanhando novamente. Senta! Senta, doidão! Senta, doidão! Senta! Senta! Quem estava no coletivo contou que esse homem ameaçou uma passageira com uma faca na intenção de assaltá-la, mas não deu certo. Quem estava no ônibus percebeu a tempo. O cara botou na faca. Cadê minha camisa? Uma viatura foi acionada e levou o homem para a delegacia. Segundo populares, ele estava com um comparsa que conseguiu fugir. Ai, para com isso! Você tá na sua cara, rapaz! Você tá querendo te matar, seu safado! Ô, João! Segura ele, A polícia prendeu 2 homens acusados de matar um metalúrgico no mês passado em Cariacica. E a motivação do crime, gente, surpreende. Os bandidos mataram a vítima para não terem que pagar o aluguel que deviam. Os detidos são um rapaz de 19 e um homem de 32 anos. Segundo o delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica, eles eram inquilinos do ex-sindicalista e o mataram por conta de uma dívida de aluguel. O valor da dívida a gente ainda não conseguiu determinar de forma exata dentro do inquérito policial. O fato que existia essa dívida, eles moravam em kitnet de propriedade da vítima, essas kitnets eram próximas uma da outra, em razão dessa dívida, foi que eles, achando que ceifando a vida da vítima, eles iam se livrar dessa dívida. Em razão disso, eles articularam a levar a vítima para um local ermo, com o intuito de mostrar um terreno para a vítima, só que esse terreno ele não existe, e lá no local eles dominaram a vítima e executaram com disparos a queima-roupa. Ainda segundo as investigações da polícia, a vítima levou o suspeito de 32 anos até a localidade de Roda d'Água, onde o crime aconteceu. Fábio Ribeiro estava numa caminhonete que foi encontrada no dia seguinte ao homicídio em um barranco. Foi a equipe da TV Tribuna quem avisou do veículo. A repórter Suzy Faria e o cinegrafista Sérgio Porto foram até o local onde a caminhonete estava. Os moradores da região contaram pra gente que tinha um carro caído numa ribanceira aqui. E a gente acabou descobrindo que o carro está lá embaixo. Acredito que não dê para ouvir, mas daqui de cima a gente consegue perceber que o motor ainda está ligado. Fábio Ribeiro, de 57 anos, foi morto no dia 20 de janeiro na localidade de Roda d'Água, em Cariacica. Ele foi executado com vários tiros na cabeça. Segundo a esposa do metalúrgico, a família só ficou sabendo do crime quando um investigador
entrou em contato com eles. Tem um sítio em Piranema e que ele estava tentando negociar, que o rapaz ficou de voltar 30 mil mais um paro, e que ele estava indo lá para ver se valia a pena fazer esse negócio. Ele falou que não era para mim ficar preocupada, que ele estava levando um amigo junto com ele. O fato curioso é que depois do crime, os dois suspeitos voltaram para a kitnet, que era alugada pelo Fábio. Ficaram lá tranquilamente no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, até a manhã desta sexta-feira, quando foram presos. A polícia continua as investigações. Segundo o delegado, existe a suspeita de que uma terceira pessoa tenha envolvimento com o crime. Esse terceiro elemento a gente está apurando se ele já estaria no local e ele facilitou a fuga dos investigados no dia de hoje. Isso a gente está ainda tentando materializar dentro do inquérito policial. Os suspeitos já foram encaminhados ao presídio. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente? Respeito, igualdade e valorização são algumas das reivindicações feitas há anos por nós, mulheres, em todo o mundo. Desejos que geralmente são lembrados agora no Dia Internacional da Mulher, que é amanhã. Aqui no estado, um idoso fez o maior sucesso na internet com uma homenagem em forma de carta. Eu fui conhecê-lo e mostro agora para vocês. Mãos firmes, olhos fixos no papel. As palavras aos poucos saem do coração e da cabeça do seu Elson, que com quase 80 anos está ótima. O resultado... Hoje eu quero homenagear todas as mulheres brasileiras. Um homem sem mulher é como casa sem alicerce. Desmorona. Com o Dia Internacional da Mulher se aproximando, seu Elson quis fazer uma homenagem. Ele é de Macaé, no Rio de Janeiro, mas hoje vive no Espírito Santo. A carta foi escrita por ele ali mesmo, no jardim da casa de repouso onde mora. O recado de valorização foi longe. O neto de um dos colegas que vivem com ele gostou da iniciativa e decidiu compartilhar a carta nas redes sociais. E foi um sucesso. Seu Elson faz questão de lembrar quem o inspirou. Minha mulher que faleceu. Eu guardo aquilo no coração até hoje. Então, de vez em quando, tem que desafogar aquilo, sei lá. Eu sinto saudade dela. As palavras de sabedoria são também um recado experiente para os homens mais jovens. Para mim, todas as mulheres deveriam ser valorizadas. O mundo estaria bem melhor, o mundo. Não maltrate o nosso maior patrimônio existente aqui em nossa terra, Brasil, em especial o estado do Espírito Santo, que são as mulheres, né? Seu Elson acompanha os jornais todos os dias e se incomoda com as constantes notícias de violência contra a mulher e por isso fez questão de registrar violência física e moral. A agressão moral eu considero tão violenta igual a agressão física. Você chega num lugar com a sua mulher, você está xingando ela de tudo quanto é nome que não pode. Quer dizer, isso aí é bonito? A musa inspiradora do seu Elson foi a própria esposa, mas o conteúdo que está ali na carta serve para homenagear a todas as mulheres do Brasil e do Espírito Santo, inclusive as colegas que convivem com ele aqui todos os dias. São mães, esposas, avós que sentiram carinho de seu Elson por meio das palavras. Eu achei interessante e útil. Tem muitas palavras ali que é útil. Eu achei muito boa. Muito boa. Achei que todo mundo gostou. Foi muito gostoso, tanto para as idosas quanto para as funcionárias. Elas se sentiram muito assim, agradecidas. Teve gente que se emocionou quando ele leu aqui pra gente. É muito gostoso essa demonstração de respeito e de carinho. A carta é um presente do seu Elson para todas as mulheres, que para ele são verdadeiras heroínas. São heroínas e todos os dias são dia das mulheres. É isso aí, seu Elson. A gente também aproveita para desejar um excelente dia de luta a todas as mulheres. Sábado, 7 de março, veja o que é destaque no jornal A Tribuna de hoje. Moradora de Vila Velha com coronavírus está isolada em quarto. Na foto principal, superpoderosas dão dicas de autoestima. População está dormindo cada vez menos, revela a pesquisa.
Professores defendem fim das expressões criado mudo e tomara que caia. Tite convoca trio matador do Fla para a seleção. E veja ainda o que é destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, aos 90 anos, quanta coisa falta fazer. Novos golpes dão prejuízo a quem compra pela internet e diferença de preços em supermercados chega a 300%. Olha, gente, bastou a noite chegar para os bandidos aproveitarem para agir em Itapuã, Vila Velha. A população já coleciona flagrantes de crimes e pede ajuda do poder público para acabar com esse problema. Era por volta de 00:30. 2 indivíduos empurrando uma carroça de entulhos param no canto da rua e, na maior falta de vergonha, um deles retira uma boca de lobo e joga no carrinho. Logo depois, vão embora como se nada tivesse acontecido. Em outro vídeo, no canto superior da imagem, dá pra gente ver 2 homens empurrando uma carroça enquanto viaturas passam na avenida principal. Segundo um comerciante da região, os suspeitos entram num bar e furtam 4 aparelhos de TV do estabelecimento. Dá para reparar quando eles colocam os produtos furtados dentro da carroça. Logo depois, saem do local. E nesse outro vídeo, uma dupla de criminosos que tinha acabado de assaltar 2 pessoas passa correndo pela calçada. Repare que o segundo suspeito está com uma arma de fogo na mão. Tudo isso aconteceu na Avenida Jair de Andrade, em Itapuã, Vila Velha. De rouba residência, rouba carro, quebra de carro, eles arranham o carro, roubando caixa, boca de lobo, roubando portão de alumínio também. Eu preciso da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da abordagem do Serviço Social da Prefeitura de Vila Velha. De acordo com os moradores, essas ações criminosas se intensificaram do ano passado para cá. E é só escurecer que a bandidagem aparece. Geralmente os crimes são cometidos à noite ou então de madrugada. Pois é, e os criminosos têm sido cada vez mais ousados. Normalmente eles entram à noite, né? Ou às madrugadas, mas recentemente teve acho que deu para ver na câmera que é uma mulher. Ela entrou, ela foi tão ousada que o furto ocorreu por fora das 17 horas, entendeu? Ou seja, não esperou nem anoitecer e tal, entrou na maior ousadia e pegou a bicicleta. Dona Ermelinda trabalha nessa banca de revistas há mais de 10 anos. Ela implora por mais segurança. É o desabafo de quem já foi assaltada. Às vezes dá medo de você encarar para receber a pessoa, para trabalhar, entendeu? Porque a gente julga, mesmo sem conhecer. Às vezes a pessoa não é nada disso, né? Mas do jeito que anda o mundo, do jeito que está aqui, principalmente aqui em Itapuã, está demais. Nós precisamos da ajuda da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Serviço Social da Prefeitura, fazer um cadastro desse povo e dar condições de trabalho para eles, continuarem todos cadastrados e a Polícia Militar fazer a abordagem. É o essencial para o nosso bairro. A Polícia Militar disse que faz policiamento ostensivo 24 horas por dia em Itapuã. Além do patrulhamento preventivo, a região conta com operações de cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras e abordagem. A região da Grande Santa Rita, em Vila Velha, ganha mais uma vez o destaque policial. Um homem foi detido com uma arma na cintura. A suspeita é que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. Quem mora no local está vivendo com medo. O detido foi encaminhado pela equipe da Guarda Municipal para o DPJ de Vila Velha, um homem de 25 anos. Com ele, a polícia também apreendeu uma arma calibre 38. Tudo isso aconteceu na região conhecida como Faixa de Gaza, em Vila Velha. Quando a gente estava fazendo as abordagens padrões na região, a gente conseguiu identificar um grupo, dentre eles esse rapaz. E de longe conseguimos ver que ele estava guardando um objeto na cintura. Fizemos a abordagem. E ele estava realmente com 38 na cintura, com 2 munições deflagradas e 3 munições intactas. Segundo a Guarda Municipal, o detido já tem passagem pela polícia pela Lei Maria da Penha. Antes dessa prisão, um confronto na região conhecida como Faixa de Gaza, em Vila Velha, aconteceu. Inclusive, um jovem de 17 anos chegou a ser baleado e foi encaminhado para um hospital aqui do município.
A suspeita da guarda é que este homem de 25 anos que foi detido tem alguma relação com a disputa do tráfico na região. Quem vive na região de 1º de Maio e também de Santa Rita, em Vila Velha, convive com medo. Além dos tiroteios constantes por conta da disputa pelo tráfico de drogas, os bandidos também ameaçam os moradores. A suspeita é que ele participe sim do tráfico de drogas, inclusive amedrontando ali os moradores da região. Eles efetuam disparos a ermo na rua, com criança, e correm para dentro da casa dos moradores. O morador fica acuado e acaba deixando entrar dentro de casa, né? Ali não tem muito o que fazer. Eles escondem drogas, correm para dentro da casa de morador e amedrontando dessa forma. Na Barra do Jucu, também em Vila Velha, bandidos armados com fuzis atiraram contra a polícia que revidou. Ninguém foi preso, mas armas e drogas foram apreendidas. Mais de 80 pinos de cocaína, além de haxixe e maconha. 2 armas calibre 38 e 32, além de celulares e um radiocomunicador. Todo esse material foi encontrado durante uma operação na Barra do Jucu, em Vila Velha, que foi realizada pela Força Tática da PM com a equipe do K9. Já havia informações já para as guarnições da área da 13ª Companhia Independente sobre o intenso tráfico ali no Morro da Concha. Fizemos a incursão lá, então deparamos de frente com um grupo de pessoas armadas. Houve o confronto, houve troca de tiro. Aí esse grupo de pessoas adentraram a mata e ao adentrar a mata eles conseguiram se evadir da gente e conseguimos ver eles dispersando alguns objetos. Foi nesse momento que, dominando o local, nós fizemos o uso do cão, o nosso cão Jafar, que é faro de armas e drogas, e podemos encontrar ali os entorpecentes e dois revólveres, sendo um 32 e um 38. Sem o cão, talvez muito daquele material ali a gente não teria localizado. Exatamente por como o Vale falou, ser uma região de mata. E o trabalho do cão ali no faro de entorpecentes e de armas, para nós é fundamental no nosso serviço. Houve troca de tiros e, segundo a PM, os traficantes ainda utilizaram fuzis durante o confronto, mas nenhum foi detido. Havia mais ou menos ali umas 5 pessoas armadas ali, houve a troca de tiro e eles adentraram a mata, mas havia mais pessoas na mata porque ali há informações de vários pontos de tráfico ali. Tanto que eles estão sempre com o rádio comunicando entre eles lá. E a informação também já do tráfico ser bem pesado ali, a ponto de estarem portando fuzis ali em cima no Morro da Concha. A região do Morro da Concha, ali na Barra do Jucu, na região 5, já é considerado um ponto do tráfico de drogas em Vila Velha. Inclusive, a Polícia Militar pede a ajuda da população, que entre em contato denunciando atitudes suspeitas. A ajuda da população nessa hora é muito importante para denunciar, falar os detalhes, características das pessoas que estão lá. E isso a gente necessita, dessa ajuda aí dos populares da região. E a seguir, o assunto é saúde. Depois da confirmação de um caso de coronavírus aqui no estado, os capixabas passaram a adotar novos hábitos, principalmente dentro dos ônibus. A gente já volta. De volta com o TN e agora para falar do coronavírus. Testes para identificar casos suspeitos vão passar a ser feitos aqui no estado. Até o momento, um caso já foi confirmado, um está em investigação e outros 12 foram descartados. Depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus, a população capixaba segue atenta à doença. Nos terminais e dentro dos ônibus onde o fluxo de pessoas é grande, os passageiros redobram a atenção. As amigas compartilham álcool em gel entre elas. Na hora de sair, que passam álcool na mão, essas coisas assim. Vocês andam com álcool em gel na bolsa? Não. Sim. Anda? Eu sim, a gente pega dela. Compartilha com todo mundo. Exatamente. Mas não há motivos para desespero. Os cuidados com a higiene pessoal são extremamente importantes. Eu não ando com álcool gel, mas chegando no serviço ou em casa, a primeira coisa é lavar as mãos. A gente usa álcool em gel, né? Mas água e sabão é o que resolve. O Celso é cobrador, passa horas dentro do ônibus lotado e garante que não tem medo. O pessoal não está assustado com isso ainda não. Não. Tem nada assim para se alarmar ainda não, eu acho que não. E a partir de agora, os novos casos suspeitos de coronavírus poderão ser diagnosticados no mesmo dia. Isso porque o estado vai receber 500 kits para identificar a doença. Antes, a análise era feita na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e demorava até 7 dias para ser concluída. Não há necessidade alguma de restringir a circulação da população, os grandes centros comerciais, grandes eventos, dado a atual evolução da epidemia no Brasil. Então, não há necessidade de cancelar escolas, universidades, nós podemos ter uma vida normal.
o cidadão que tiver sintomas respiratórios, seja por coronavírus ou qualquer outra doença, e apresentar febre, seja sintomático, esse cidadão deve ficar em casa e realizar o seu repouso até sua resolução, até sua cura. Então, assim, não é a população que precisa ter o seu comportamento restringido, os grandes eventos, e sim, quem for paciente sintomático e estiver doente deve ficar em casa em repouso. Até para tossir dentro dos ônibus tem um jeito correto. Então o ideal é você ou tossir botando o braço dobrado, tossir no braço, aqui, para não contaminar a sua mão, aqui, ou então usar um lenço descartável e depois desprezar. E lembrando sempre de, no final, lavar as mãos com água e sabão após o uso de um lenço descartável. Os kits devem ser disponibilizados até meados da semana que vem. E lembrando que um caso foi confirmado aqui no estado. É uma moradora de Vila Velha, de 37 anos, que viajou para a Itália no mês passado. Ela está isolada no quarto, já apresentou melhoras, mas ainda está com tosse. Segundo 5 familiares dela estão sendo monitorados. E antes de encerrar o TN, a gente te mostra uma imagem compartilhada centenas de vezes pelo WhatsApp. Dá só uma olhada. Seria um tubarão. E ele nada de um lado a outro na praia de Itapuã, em Vila Velha. A imagem compartilhada vinha acompanhada de uma mensagem de alerta para que banhistas tomassem bastante cuidado ao entrar no local. Mas, gente, pode ficar tranquilo, porque tudo isso não passou de um engano, viu? A prefeitura do município disse que, na verdade, trata-se de um galho de árvore e ele já foi retirado pelos guarda-vidas. Então, gente, pode nadar tranquilo e à vontade ali na região, tá, pessoal? A gente está encerrando, o TN está terminando. Tenham todos uma ótima tarde de sábado. E eu te espero logo mais no Tribuna Notícia, segunda edição, às 7h20 da noite. Até lá, beijão!